Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu convido vocês para ter esse bate-papo, uma conversa bem pertinho, para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre as progressões geométricas, dando continuidade aos assuntos que a gente já tinha trabalhado na semana passada, que foi sequências e progressões aritméticas. Só que hoje a gente vai fazer um link, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, ele está em grande evidência, não só no Brasil como no mundo, porque está sendo uma das principais estratégias de controle ao crescimento do Covid-19, porque através da progressão geométrica é possível a gente fazer um estudo de quais locais precisam de medidas mais rigorosas, de como fazer com que o vírus realmente ele não tenha um crescimento a ponto de fazer com que os locais, os centros de saúde, os hospitais cheguem a colapsar, né? Em grande quantidade de pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, todo o estudo e as informações que a gente recebe no noticiário, que recebe também nos nossos grupos de aplicativos, elas fazem essa análise de como é que o comportamento do vírus está ocorrendo em cada região, através desse objeto de conhecimento que nós vamos ver hoje. Então a gente vai fazer inclusive uma relação sobre tudo que a gente já vivenciou durante esses meses, e aí vocês vão ter a oportunidade de não só pegar os conceitos que vocês vão ver agora na aula e fazer essa relação todo momento que vocês ouvirem falar sobre o crescimento do Covid-19 e de o porquê que algumas ações que são passadas o tempo todo pelos governantes para que a comunidade realmente utilizem dessa, não só pelos governantes como a OMS, quais são as orientações que são passadas para que a gente possa realmente ter um certo controle sobre esse crescimento. Mas e qual é realmente o objeto de conhecimento da nossa aula? Como a gente viu aqui, o objeto de conhecimento é progressão geométrica, e nós vamos ver como ela é utilizada, qual é como estratégia, por que ela é utilizada como estratégia de prevenção do crescimento dos casos do Covid-19. Então, primeiro vamos ver a definição. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, ele é o resultado do produto do termo anterior por uma constante. Essa constante, quando se tratava de progressões aritméticas, de PA, a gente chamava essa constante de R. Já agora, nas progressões geométricas, nós vamos estar usando a constante Q para representar a razão da PG. Lembrando que, numa PA, quando a gente quer encontrar o termo seguinte, nós adicionamos um mesmo valor. Para isso a gente faz o quê? A gente observa o segundo termo e o primeiro, faz a diferença entre eles e descobre qual é a razão de crescimento. Como também eu posso pegar o terceiro termo, diminuir do segundo, é sempre um termo menos o anterior. E esse número sempre ele permanece o mesmo, que a gente chama o que de razão. É o valor que adicionado a qualquer termo, você encontra o termo seguinte da sua sequência, da sua progressão aritmética. Quando se fala em progressão geométrica, observe que de 3 para 6 aqui nós estamos aumentando 3 unidades. E de 6 para 12 eu não continuei aumentando a mesma razão, não aumentei 3 unidades, porque nós não estamos falando aí de PA. Nós estamos tratando aí de uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é o 3, o segundo termo é o 6, o terceiro termo é o 12, o quarto termo é o 24 e o quinto termo 48. A identificação da localização do termos é o mesmo para qualquer sequência, seja PA, PG ou uma sequência que não é definida nem como PA nem como PG. Qualquer identificação do termo depende da localização em que ele está escrito. Agora, a razão, já que aqui nós estamos tratando de PG, nós temos que encontrar dividindo, já que é o produto, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu divido o segundo termo pelo primeiro, 6 dividido por 3, que dá a mesma coisa que dividir o terceiro termo pelo anterior, o terceiro termo que é 12 dividido por 6, que é o segundo termo. Que dá o mesmo resultado se eu dividir 24, que é o quarto termo, pelo terceiro. Se eu dividir o quarto termo pelo terceiro, é 24 por 12, também dá a mesma coisa que dividir o quinto termo pelo quarto, 48 dividido por 24. Olha aqui, o resultado dessas divisões vai dar sempre igual a 2. 6 dividido por 3 dá 2, 12 dividido por 6 dá 2. Isso nós encontramos pela própria definição. Olha, qual é a definição do APG?
é que o resultado é uma sequência numérica em que, a partir do segundo termo, nós temos o resultado do produto do termo anterior por uma constante. Olha aí, o segundo termo foi igual a quem? Ao primeiro termo, que é o termo anterior, vezes uma constante, que é 2. Como é que eu encontrei o terceiro termo? É o termo anterior, que é 6, multiplicado por 2. Como é que eu encontrei o quarto termo? É pegar o termo anterior, que é o terceiro termo, e multiplicar por uma constante. A constante é um número que não muda. Nesse caso, essa PG, a constante é 2. E nós poderíamos encontrar essa constante, quando a questão já define que nós estamos falando sobre uma PG, fazendo o quê? Dividindo um termo pelo anterior. Fazendo essa divisão, nós encontramos o quociente dela, que nada mais é do que a razão. Inclusive, nós temos aqui a letra até para identificar de uma forma mais clara, que é o quociente. A razão é o quociente entre um termo e o seu anterior. A partir do segundo termo, eu faço essa análise e aí eu consigo encontrar a razão de qualquer progressão geométrica. Vamos verificar aqui em outros exemplos. Considerando essa PG aqui, ó, 1, 3, 9, 27, temos. Quem é o primeiro termo dessa PG? 1. E quem é a razão? Como é que eu encontro a razão? Vou pegar aqui o segundo termo, ó, que é 3, e vou dividir pelo primeiro termo, que é 1. Se eu dividir 3 por 1, o resultado vai dar quanto? 3. O mesmo se eu fizesse aí o terceiro termo, que é 9, e dividisse pelo segundo termo. 9 dividido por 3 também ia dar 3. Então, quando eu quero encontrar, quando a questão já me fala que eu estou tratando de uma progressão geométrica, a gente sabe que cada termo está sendo obtido com o quê? Com o produto de uma constante pelo termo anterior, a gente encontra o termo seguinte. Então, se eu quisesse encontrar o quinto termo aqui, eu utilizaria o mesmo raciocínio. A gente vai ver aqui a partir dos exemplos, mas vamos fazer aqui agora uma recorrência, analisar de forma algébrica como é que essa sequência se comporta e através dessa recorrência nós vamos chegar num termo geral, uma fórmula geral que represente todo para encontrar qualquer termo de uma PG. Observe o segundo termo. Quem é o segundo termo de uma PG? É o primeiro termo vezes a razão. Se eu pegar aqui o primeiro termo, que é 1, e multiplicar pela razão, que é 3, eu encontro o segundo termo. Quem é o terceiro termo? Como é que eu encontro o terceiro termo? É o termo anterior, que é o A2, multiplicado pela razão. Mas se eu quiser transformar todos os termos de uma PG em função apenas do primeiro termo e da razão, como é que fica? Ó, quem é o segundo termo? A gente não viu aqui anterior, é o A1 vezes a razão. Então, o segundo termo eu posso substituir aqui, é o A1 vezes a razão, e repete o Q. Só que aqui eu vou ter Q vezes Q. A razão vezes ela duas vezes nada mais é do que a razão ao quadrado. Então, a gente tem que o A3 é o mesmo que o A1 vezes a razão elevada ao quadrado. E aí eu consegui encontrar o terceiro termo em função apenas do primeiro termo e da razão. Vamos ver o que é que acontece com o quarto termo. O quarto termo não é o termo anterior, que é o A3, vezes a razão, mas nós podemos escrever da seguinte forma. O A3 a gente acabou de encontrar aqui no anterior, que é o A1 vezes a razão ao quadrado. Daqui a gente tem o A1 e a razão ao quadrado vezes a razão. Aqui o expoente é o mesmo que T1, Q ao quadrado vezes Q. Quando nós temos uma potência de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base, que é o Q, e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho que o quarto termo de uma PG eu consigo encontrar através dessa formulazinha aqui. Ó. É o A1 vezes a razão elevada ao cubo. Usando esse mesmo raciocínio e por recorrência, a gente consegue chegar aqui, ó, que o enésimo termo de uma PG, o enésimo termo pode ser o quinto, sexto, o milésimo termo, é o último termo de uma sequência. Esse enésimo termo eu encontro é o primeiro termo, vezes a razão elevado a n menos 1. Olhe para os termos anteriores. Olha. O A4 não é o A1 vezes a razão elevado ao número de termos, que é 4 menos 1, dá 3. Quem é o A3? O A3 a gente encontrou que é o primeiro termo, vezes a razão, que é Q, elevado a n menos 1. Pegue o n, que é 3 agora, que é o terceiro termo, e diminua de 1, vai ficar quanto? 2. Então, com isso, se eu quiser encontrar aqui ó, o enésimo termo de uma PG, é só pegar o primeiro termo, olha aqui, ó, é o primeiro termo, vezes a razão, só que aí eu pego o número de termos menos 1, n menos 1, e represento de forma geral. Ó. Essa é a minha fórmula do termo geral de uma PG.
Então vamos encontrar agora aqui o A5. Se eu quisesse encontrar o quinto termo dessa PG, é óbvio que ela está tão simples aqui, e bastava continuar multiplicando aqui por 3, ó, já que a razão é 3, se eu multiplicar aqui por 3 vai ficar 27 vezes 3, eu encontraria o quinto termo aqui, que é igual a 81. Mas usando essa fórmula do termo geral, como é que fica? Essa é a fórmula do termo geral. Eu quero o A5, então o N passa a ser conhecido, o último termo da sequência é 5. O A1 eu já tenho na sequência, que é 1, só fiz substituir. A razão também de crescimento, a constante que está sendo multiplicada aí, o próprio problema já nos dá, que é 3. E como eu quero o quinto termo, o N fica 5 menos 1 é 4. Substituir todos os termos na minha fórmula aqui. Aqui agora é só efetuar os cálculos. 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Se eu multiplicar 1 por qualquer número, vai dar ele mesmo. Então, basta fazer aqui 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, a gente sabe que é 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aqui é 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Isso a gente encontra agora o quinto termo dessa sequência. Eu falei para vocês no início da aula, a questão do objeto de conhecimento, que é progressão geométrica, tem toda uma relação com o Covid-19. Não só com o Covid, como qualquer crescimento de vírus que ocorre de forma exponencial. A gente viu que a fórmula geral de uma progressão geométrica, ela tem esse formato. A gente trabalhou aí com a recorrência de uma sequência e percebeu que o formato da progressão aqui nessa aula, ela tem essa característica, ela tem essa estrutura de uma função exponencial. Então, considerando que o primeiro termo, como se fosse a primeira pessoa contaminada em uma análise, é igual a 1, e a razão, a progressão de crescimento dessa PG é igual a 2, ou seja, a partir da primeira pessoa, ela consegue contaminar duas novas pessoas e cada pessoa contaminada consegue novamente contaminar duas novas outras pessoas e que o crescimento ocorre nessa progressão, nessa proporção. Então, observando aí, quem será o segundo termo? Se eu tenho o primeiro termo, que é 1, o segundo, o 2 aqui nada mais é do que a razão, então n é igual a 2, 2 menos 1 dá 1. E fazendo o cálculo aqui, deixa eu pegar aqui o marcador, fazendo o cálculo, nós temos 2 elevado a 1 dá 2, e 2 vezes 1, 2. Ou seja, se eu tenho uma pessoa contaminada, ela consegue o quê? Contaminar duas novas pessoas. E cada uma dessas duas novas pessoas contaminam novamente o quê? Mais duas novas pessoas. Ou seja, o A3 vai ser, substituindo aqui o A1 por 1, a razão que é 2, e o N agora é 3, é 3 menos 1, 2. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. Quem vai ser o A4? Não precisa ser necessariamente o quarto dia. Basta a pessoa que está contaminada chegar em um outro local onde tenha um grupo de pessoas que ela tenha contato e ela consiga fazer com que esse contágio se propague nessa mesma proporção. 4 vai ser, o quarto momento vai ser 2 elevado a 3, porque o N passa a ser 4. 4 menos 1, 3, e vai ficar 2 elevado a 3, dá 8. E o quinto termo, eu passo a ter aqui o A1 é 1, a razão é 2, e o número de termos é 5, aí 5 menos 1, 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, quando a gente observa assim, diz, com o quinto momento a gente só tem 16 pessoas contaminadas. Mas quando a gente observa aqui, nesse fluxogramazinho que eu montei aqui, observe, quando tinha uma pessoa só na análise, essa pessoa contaminou duas novas pessoas. Cada uma dessas duas novas pessoas já contaminou duas outras pessoas. E assim a gente encontrou no quarto dia aqui, 8 pessoas contaminadas, que conseguiu contaminar no quinto momento, ou no quinto dia, se a gente fosse considerar como dia, 16 pessoas. E assim a gente consegue ver o crescimento exponencial através da curva no gráfico. No 16 no quinto dia, no sexto dia a gente já tinha 32, no sétimo dia já tem 64 pessoas contaminadas, no oitavo dia 128, no nono dia 256, dobrando vai para 512 e no 11º dia 1024.
Se a gente olha assim e diz, são 1.024 pessoas em um país em que nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes. Bom, se a gente continuar nessa mesma proporção de crescimento, quando chegar no 20º dia, nós já vamos ter aí mais de 500 mil de contaminados. E no 21º dia já passa de 1 milhão de contaminados. Por isso que para que essa contaminação não ocorra de forma tão rápida e que evolua com essa curva tão ascendente, ela tão acentuada aí, né? A gente usa o que? Através dessas informações, a gente cria para cada localidade que está com a situação crítica estratégias de combater esse crescimento. Como? As pessoas contaminadas precisam ficar em casa isolada. Ela ficando em casa isolada, ela consegue não ficar com aquela mesma proporção de crescimento, de dobrar cada pessoa contaminar 2 novas outras pessoas, porque se eu estou em casa, esse contágio ele permanece ocorrendo porque nós não estamos inclusive mais com esse controle, porque já virou uma pandemia de forma o quê? A comunitária. O governo ele passou a não ter mais esse controle, porque nós não temos mais as pessoas de acompanhamento, desde aquele primeiro termo aí, do primeiro A1, e aí acompanhando cada uma das pessoas que se tem contato e você vai controlando. Isso ocorreu logo no início da pandemia. Hoje, o que a gente tem como referência são os leitos de hospitais. Quando os números de leitos eles acabam sobrecarregando e não tendo mais vaga, aí se cria estratégias mais rígidas dos governos para que as pessoas se mantenham em casa, para que esse número de contaminação elas tenham uma razão que não seja tão alta, a ponto de você ter uma curva mais achatada e você manter esse equilíbrio entre o atendimento da saúde e o número de infectados, porque a ascensão, o crescimento de uma função exponencial, ela ocorre de forma muito rápida e aí a gente acaba perdendo o controle, que é o que ocorreu em grande parte dos estados brasileiros. Então as estratégias elas não são iguais aqui no município de Itabaininha para um outro município que está numa outra região. Cada estado e cada município ele vai buscando agora, de acordo com sua realidade, e analisando a forma através da progressão geométrica, ou seja, de como está crescendo o número de casos, para que ela possa realmente criar situações de flexibilização ou de rigidez, de forma que ela consiga ter esse equilíbrio dessa nova normalidade, né? Até se encontrar uma questão de uma vacina para combater realmente o vírus. Agora nós vamos ver um exemplo que envolve progressões geométricas. Uma cultura de bactéria mantida em condições ideais triplica o seu volume a cada dia. Se o volume no primeiro dia é de 9 centímetros cúbicos, qual será o volume no 6º dia? Bom, se a gente tem a quantidade de ocupação dessas bactérias no primeiro dia e o próprio problema diz que ela triplica a cada dia, então a gente já percebe aí que nós estamos tratando de uma progressão geométrica. Porque você tem um primeiro termo e cada termo a partir do segundo é obtido pelo produto de uma constante pelo termo anterior. Nesse caso, se o primeiro termo é 9, nós conseguimos encontrar aqui agora, observe, uma das soluções. Se no primeiro dia nós temos 9 centímetros cúbicos o volume dessa bactéria, no segundo dia, se ela está triplicando, é só multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. Então, 27 centímetros cúbicos vai ser o volume de ocupação dessa bactéria. Já no terceiro dia também é só multiplicar por 3, já que está triplicando. O terceiro dia vai dar 81 centímetros cúbicos. O quarto dia é só pegar 81, que é o termo anterior, e multiplicar por 3. Aí nós vamos ter aí 243 centímetros cúbicos. Para encontrar o volume que a bactéria ocupa no quinto dia, é só pegar 243, que é o termo anterior, multiplicar por 3, que dá 729. Como estamos tratando de volume, centímetros cúbicos, né? A unidade de medida para tratar de capacidade, de volume. Então, no 6º dia, é só pegar o termo ocupado no quinto dia e triplicar. 729 vezes 3, 2.187 centímetros cúbicos, que é o volume ocupado no 6º dia. Outra maneira de você resolver é que nós fizemos por recorrência, pela observação do crescimento, pelos dados do problema. Nós estamos fazendo passo a passo, dia após dia, porque nós estamos falando de um problema, de uma sequência que ela o número é pequeno, é viável você fazer o passo a passo.
Mas já pensou se fosse, se quisesse saber a ocupação no 30º dia, já não seria mais viável você fazer de 1 por 1. Então vamos verificar uma outra maneira de resolver esse problema através da fórmula geral da PG. A fórmula geral da PG é essa que nós vimos por recorrência nos slides anteriores. Nós temos o primeiro termo aí, que é 9, e temos a razão, que é 3. Com isso é só substituir. Substituindo na PG temos o sexto termo, que é o que eu quero no problema, é igual ao A1, que é 9. O Q é a razão da nossa PG, que é 3. O N nós já temos, porque se eu quero o sexto termo, a minha PG aí vai ter 6 termos, então N é 6. Aqui agora temos 3, 6 menos 1 dá 5, aí repetiu 9. Faço o cálculo aqui da potência, 3 elevado à quinta potência. Quanto é que dá? Vamos fazer aqui o cálculo, pegar aqui uma canetinha. Nós temos 3 elevado a 5 é 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 aqui vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Então vai ficar 9 vezes 243. 9 vezes 243, 2.187. Tá aí a quantidade de volume que essa bactéria vai ocupar no sexto dia. Bom, além desse problema, eu trouxe aqui uma questão que envolve fractais. Fractais, gente, faz parte de uma geometria recente, não tão recente assim, mas ela, a partir de 1960, foi que ela ganhou notoriedade por conta da questão do uso de computadores, softwares que pudessem fazer cálculos com mais precisão dessa geometria, que ela é formada por padrões em que os detalhes, as várias fragmentações que nós temos dessas, seja com figuras geométricas ou até com fenômenos da natureza, podem ser calculados através desses softwares e que a gente vai conhecer um pouco sobre essa nova geometria através desse exemplo. Até a nossa voz, se a gente for para um laboratório de física, quando a gente escuta o som e começa a observar aquelas ondas sonoras que passam as imagens nos nossos computadores, aquelas imagens de oscilação das ondas sonoras, elas são fractais. A própria questão do nosso cabelo, o formato em questão das ondas do mar, toda aquela geometria que não é euclidiana, né, criada pelo Euclides, criada pelo homem, ela é chamada de geometria não euclidiana, é uma geometria que a gente encontra muito nos fenômenos da natureza. Ela faz parte, inclusive, a teoria do caos, em que mesmo numa desordem você consegue encontrar um padrão, e esse padrão que a gente consegue observar também nos fenômenos da natureza, ele é muito estudado através dos fractais. Só como questão a título de informação. Mas vamos ver esse exemplo que envolve fractais e também envolve progressões geométricas. O objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhanças com o objeto inicial, tá aí o fractal. A geometria fractal foi criada no século XX, estudada as propriedades e comportamentos dos fractais, os objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser observada por meio do seguinte espaço. 1. Comece com o triângulo equilátero, da figura 1. Passo 2. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Eu tenho aqui, construir um triângulo em que cada triângulo ele tem a metade do lado anterior. Esses 3 triângulos que estão pintados de preto, eles têm a metade do lado do triângulo original, que era esse triângulo inicial aqui. Eu peguei o ponto médio de cada um desses lados. E aí construir aqui um triângulo, que é esse aqui que a gente está vendo no meio, que é o branco, onde os novos 3 triângulos que foram formados aqui, pintados de preto, tem a metade do lado original, a metade do lado da figura 1. Então, se a figura aqui tivesse 2 centímetros de lado, aqui cada um agora passa a ter 1. Bom, e o terceiro passo? Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos
vértice de cada um dos outros dois triângulos, conforme ilustra a figura 2. Está aqui, né? Esse vértice aqui, ele é comum a dois triângulos, ao triângulo de cima e ao de baixo. Esse vértice também aos dois laterais, e esse vértice também, ele também está tendo comum ao triângulo aqui pintado de preto de cima, e esse outro que nós estamos vendo aqui destacado. Aqui esse e esse. Bom, o passo 4 pede para que repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3. E de acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência será apresentada por qual figura? Aí eu coloco aqui o exemplo, nós temos esse padrão e quero saber qual é das figuras aqui que nós temos entre essas alternativas que vai ser a quarta figura. Se a gente está vendo aqui, nós temos nesse triângulo pintado de preto aqui, um único triângulo equilátero. Aqui nós já conseguimos com 3 triângulos pretos pintados de preto aqui equiláteros. Que cada um desses novos triângulos pretos, eles são divididos novamente em 3 triângulos com medidas iguais. Então observe que aqui a gente já vai ter 3, 6, 9. 9 triângulos que estão pintadinhos de preto. E o padrão permanece sempre, cada triângulozinho desse preto dividido em novos outros 3 triângulos que vão ter medidas com metade do lado do triângulo anterior. Então, se você observar desse primeiro para o segundo, está sendo multiplicado por 3 e continuou sendo o mesmo padrão. É uma PG de razão 3. Então, o próximo vai ser o quê? Se eu continuar multiplicando por 3, a próxima figura vai ter que ter 27 triângulos pintados de preto. 2 em 3, 24, 25, 26, 27 triângulos pretos. Se você contabilizasse os demais aqui, esse aqui a gente só tem 4. Se você fazer o cálculo dos demais, você chegaria já de forma bem imediata a essa solução, que é a letra C, usando apenas o raciocínio de progressão geométrica. E ao mesmo tempo eu fiz aí um parêntese para chamar a atenção a vocês sobre o que é fractais. Bom, como dica, eu deixo aí esse link, que é um link, vocês vão encontrar várias outras videoaulas disponíveis no YouTube, mas eu deixo essa dica aí, esse link serve como um aprofundamento para aqueles que quiserem conhecer os tipos de PG, as PGs crescente, decrescente, oscilante, as constantes. Então, as PGs que a gente pode estar identificando não só pelo seu formato ou por informações importantíssimas que faz com que a gente consiga definir e ao mesmo tempo classificar de acordo com a razão e o primeiro termo da PG. Mas fica só a dica aí, pegue esse linkzinho e vá lá, faça uma visita nessas videoaulas, que na próxima aula a gente vai estar complementando com atividades e fazendo um aprofundamento sobre esse tema. Valeu!